Hello, hello and welcome! Hoje nós vamos de aula de gramática e o tópico do dia é o present continuous, um dos primeiros tempos verbais que a gente aprende quando a gente começa a fazer aulas de inglês. Normalmente, esse tempo verbal ele é associado a coisas que estão acontecendo no momento. Mas não é só isso. Será que você conhece os outros usos do present continuous? Se não, fica por aqui que eu vou te ensinar. Então vamos lá, temos aqui uma linha do tempo, nosso passado, 2023, 2024, o presente, e o nosso futuro, 2026, 2027 e etc. O present continuous, ele vai ser usado em 3 situações diferentes, não só uma. A primeira situação é a que a maioria das pessoas conhece, que é quando a gente está falando de alguma coisa que está acontecendo no momento que você está falando. Por exemplo, they are speaking English at the moment. Eles estão falando inglês nesse momento. Present continuous também é usado quando a gente está falando de temporary actions. Então, ações temporárias. O que significa isso? Vou dar um exemplo para vocês. I am living in London. Então, vamos supor, eu sou de São Paulo, mas eu estou temporariamente morando em Londres. Pensa que em português a gente também poderia falar algo assim, eu estou morando em Londres, certo? Não significa assim, no momento que eu estou falando, eu posso estar até visitando o Brasil, mas estou falando de uma ação temporária, algo que vai durar um tempo. Estou morando em Londres. I am living in London. Pense, por exemplo, se você estiver lendo um livro, um romance, e você está conversando com alguém, você fala, eu estou lendo um livro. Significa que você está falando que você está lendo aquele livro no momento que você está conversando? Não. Mas é uma ação temporária, algo que você tem feito com uma certa frequência, ok? O terceiro caso, que a gente vai usar o present continuous, é quando a gente está falando de ações definidas, planos definidos para o futuro. Por exemplo, I am moving to London next year. Eu vou me mudar para Londres ano que vem. Aqui a gente poderia pensar que ele é parecido com o nosso gerúndio, que a gente não usa muito nesse sentido. Inclusive, sou até equivocado quando a gente usa no português o gerúndio nesse sentido. Então, por exemplo, eu vou estar mudando para Londres. Mas em inglês, isso é correto. Então, recapitulando, a gente vai usar o present continuous em 3 situações. A primeira, quando você fala de uma ação que está acontecendo no momento que você está falando. A segunda, quando você fala sobre ações temporárias, algo que está acontecendo naquele momento, mas não necessariamente naquele segundo que você estiver contando para alguém sobre aquela ação. E o terceiro, quando a gente estiver falando de planos futuros já definidos, coisas certas, ok? Como é que a gente forma o present continuous? Primeiramente, a gente vai usar o verbo to be. A gente vai conjugar o verbo to be. Então, já vamos olhar cada uma das pessoas usando o verbo to be. A gente vai acrescentar também o verbo principal de ing. Então, vamos lá que eu vou por partes com vocês. O verbo to be, eu vou falar I am, you are, he, she ou it is. No plural, we are, you are, they are. Só para lembrar, eu, você, ele, ela, it, usado para coisas, animais, lugares, we, nós, you, no plural, vocês, e they, eles ou elas, ok? Quando a gente fala de verbos com ing, então se vocês se lembrarem, I am speaking English, speaking, eu acrescentei esse ing. Quais são as regrinhas para a gente acrescentar ing ao final de um verbo? A maioria desses verbos vai acrescentar simplesmente ing. Por exemplo, eat vira eating. Pronúncia americana, eating, ok? Eating também está correto na pronúncia britânica. Read
reading. Só acrescentei o ing aqui. Work, working. Também acrescentei somente o ing aqui. Segundo caso, quando a gente tiver uma consoante mais e, a gente vai tirar esse e e vai acrescentar o ing. Então, acompanha comigo. Dance, eu tenho uma consoante, que é o C, e o E no final, eu tiro o E e eu acrescento o ing. Dance, dancing. Take, taking. Write, vou de novo usar a pronúncia do inglês americano, writing, ou writing, também está correto. Então, esses três verbos terminam em E, consoante E, eu tiro o E e eu acrescento o ing. Próximo caso, quando eu tiver verbos que terminam com IE, eu vou tirar esse IE e eu vou acrescentar YING. Então, vamos dar uma olhadinha. Die termina em IE, eu tiro esse IE e substituo por YING. Die, dying. Lie, lying. Tie, tying. Ok. A última regrinha é quando eu tiver aquilo que a gente chama de sanduíche de vogal. Sanduíche de vogal significa eu tenho uma consoante, depois eu tenho uma vogal e depois eu tenho uma consoante. Nesse caso, eu repito a última consoante e eu acrescento o ing. Então, vamos acompanhar como é que isso aqui se dá. O verbo cut, eu tenho consoante C, vogal U, consoante T, eu vou dobrar o T e acrescentar o ing. Cut, cutting. A pronúncia americana, pronúncia mais britânica, cutting, ok? Cut, cutting. Put, mesmo caso, consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante e acrescento o ing. Put, putting. Stop, stopping. Sobre essa regra, muita gente não sabe, mas ela não se limita a isso. Deixa eu explicar para vocês. Então, vimos aqui o sanduíche de vogal, alguns verbos, cut, cutting, put, putting, stop, stopping, mais alguns. Begin, beginning, todos eles seguindo essa regra. Regret, regretting, forbid, forbidding, admit, admitting, prefer, preferring. Todos eles seguiram a regra direitinho. Porém, o pulo do gato é o seguinte. Nessas primeiras palavras aqui tá bem fácil, porque a gente tem uma sílaba só. Uma palavra como begin, eu tenho duas sílabas. Begin, regret, forbid. Então, o pulo do gato vai estar aqui. Quando essas palavras tiverem consoante, vogal, consoante, na sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Então, eu falo begin, eu não falo begin, certo? Vocês lembram isso quando vocês estavam estudando português, lá atrás da escola, a sílaba tônica, que a gente tem oxítona, paroxítona, proparoxítona. Não precisamos entrar nesse mérito agora, mas o ponto importante é a gente identificar qual que é a sílaba tônica. Quando a sílaba tônica for a última, aí sim eu vou seguir a regrinha do sanduíche de vogal, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante e acrescento ing. Tá bom, teacher, mas e quando não for a sílaba tônica? Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, visit. Eu tenho aqui consoante, vogal, consoante, certo? Porém, a sílaba tônica é visit. Não é a do sanduíche de vogal. Eu não falo visit, eu falo visit, certo? Então, nesse caso, quando a sílaba tônica não for a última, ou seja, não for uma oxítona, né, que é a última sílaba tônica, eu não vou precisar dobrar a última consoante. Eu vou simplesmente acrescentar o ing, ok? Então, repetindo, quando eu tiver um sanduíche de vogal, consoante, com mais de uma sílaba na palavra, eu vou ter que pensar, essa sílaba tônica é a última? Se for a última, eu vou dobrar a consoante. Se ela não for a última, eu não dobro a consoante. Então, visit,
Visit não é visit. Visit não é a última sílaba tônica, eu não dobro a última consoante. Mais exemplos. Travel não é a sílaba tônica, eu não dobro a última letra. Open, happen, listen, cancel. Alright? Então, eu vou ler todas essas palavrinhas aqui de novo, desse segundo quadrinho. Visit, visiting. Lembrando que eu uso a pronúncia americana, então, muitas vezes esse T, ele muda um pouquinho e quase se torna um R, como em arara, ok? Visit, visiting. Travel, traveling. Open, opening. Happen, happening. Listen, listening. Cancel, canceling. Ok. Bora lá falar sobre frases. Então, as frases afirmativas com o present continuous. A gente tem, por exemplo, he is drinking water. Ele está bebendo água. Usei o verbo to be, usei o ing. He is drinking water. She is listening to music. Ela está ouvindo música. The kids are playing. As crianças estão brincando. Verbo to be e ing também. The boy is smiling. O menino está sorrindo. Alright. Vamos agora entender como é que a gente forma a interrogativa no present continuous. Então, for questions, para perguntas, the verb moves to the beginning of the sentence. Então, para perguntas, o verbo to be se move para o início da frase. Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficaria. Se eu tenho aqui, he is drinking water, esse é o verbo to be, esse verbo vai lá para frente. Vai ficar is he drinking water? Ele está bebendo água? Em português a gente usa só a entonação, em inglês a gente usa não só a entonação, mas esse deslocamento do verbo to be para o beginning, para o início da pergunta. Is he drinking water? Aqui, she is listening to music. Vou pegar esse is e vou jogar aqui para frente. Is she listening to music? The kids are playing. Are, vai lá para frente. Are the kids playing? The boy is smiling. Verbo to be, vai lá para frente. Is the boy smiling? Ok. Vamos pensar agora como é que a gente coloca essas mesmas frases agora na negativa. A maneira mais simples é a gente simplesmente colocar o not depois do verbo to be. Por exemplo, he is not drinking water. She is not listening to music. The kids are not playing. The boy is not smiling. Essa é a maneira mais simples. Em inglês, a gente também tem algo chamado contração. Nós temos as formas contraídas de verbo. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho, por exemplo, o verbo to be. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. No plural, we are not. You are not. They are not. Forma que a gente acabou de ver. Forma contraída número 1. A gente vai ter a opção de contrair o verbo to be, o verbo to be com o pronome. Então, esse I am not vai virar I'm not. I am not vira I'm not. You are not vai virar you're not. You're not. He is not vai virar he's not. She is not. She's not. It is not. It's not. No plural, we are not vira we're not. You are not, assim como no singular,
you're not. They are not, they're not. Ok? Existe uma outra forma de a gente contrair também, e agora vai ser contraindo o verbo com o not. A primeira pessoa do singular não existe essa contração, ok? Não existe a amn't, juntar o am com o not. A única possibilidade de contração vai ser essa daqui. Porém, para as outras pessoas a gente consegue fazer. Então, ao invés de you are not, eu vou falar you aren't. Então, eu estou contraindo o are com o not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Quero chamar a atenção de vocês para 3 pronúncias aqui que são bem importantes. Essa contração aqui, a gente não fala your, a gente vai falar your, como se fosse your, aquele adjetivo possessivo seu. Your. A pronúncia é simplesmente your, ok? Aqui, não é their. A pronúncia correta, na forma contraída, vai ser their. Their, ok? Então, your, their. E a última observação que eu quero fazer é com relação ao isn't. Existe uma vontade louca de a gente falar isn't, mas não é a forma correta. A gente fala isn't. Isn't. Ok? Vamos seguir agora com alguns dos advérbios que são comumente usados com o present continuous. O que são advérbios? Quando eu estou falando de advérbios de tempo, eu falo, por exemplo, hoje, amanhã, mês que vem. Isso são advérbios de tempo. E a gente vai ver agora quais deles são comumente usados com o present continuous. O que a gente tem que manter em mente aqui? Aquelas 3 situações que o present continuous acontece. A número 1, ações que estão acontecendo no momento que a gente está falando. Número 2, ações temporárias. E o número 3, planos futuros definidos. Com base nisso, a gente tem palavras como today, hoje. At the moment, neste momento. At present, no presente. Now, agora. Still, ainda. Currently, atualmente. These days, nesses dias. Next year, ano que vem. Tomorrow, amanhã. For a couple of months, por alguns meses. Lembra aqui daquela situação temporária? After, alguma coisa. After work, indicando um futuro. Ok? Vamos dar uma olhadinha em algumas frases juntos. Are you currently working on the new project proposal? Você está atualmente trabalhando na nova proposta, na proposta do novo projeto? Então, notem que se vocês estão conversando, não necessariamente a pessoa está trabalhando naquele segundo, mas é uma temporary action, é algo que ela está fazendo nesse momento, né? Around the present, por volta do presente, ok? Are you currently working on the new project proposal? Você está atualmente trabalhando na proposta do novo projeto? Are they handling in the final report today? Eles irão entregar o relatório final hoje? Are they handling in the final report today? Estou fazendo uma pergunta para o futuro. She is preparing the sales presentation for tomorrow. Ela está preparando a apresentação de vendas para amanhã. E note que nessa frase, inclusive, ela deve estar preparando nesse momento, né? All right. I am not attending the conference next week. Eu não irei à conferência na próxima semana.
Lembra que aqui eu tinha falado para vocês que em português soa um pouco esquisito se a gente falar eu não vou estar indo, né? Em inglês está ok a gente falar isso, né? Eu não estarei participando, eu não estarei indo para a conferência na semana que vem. Are they discussing the budget allocations this week? Eles irão discutir os budgets, né, os orçamentos nesta semana? He's moving to a different department for a couple of weeks. Ele vai mudar de departamento por alguns meses, ok? Lembrando, a gente também pode pensar, ele estará mudando, né, para um departamento novo por alguns meses, ok? Aquele gerúndio que a gente não gosta de usar em português. We're seeking new opportunities to expand our market presence these days. Nós estamos buscando, nós estamos procurando novas oportunidades para expandir a nossa presença no mercado nestes dias. Is she still finalizing the budget report for this quarter? Ela ainda está finalizando o relatório de orçamento para esse trimestre? They are not participating in today's training session. Eles não irão participar na sessão de treinamento de hoje. Uma coisa importante para a gente perceber é que esses advérbios, eles às vezes vão estar antes do verbo principal, né? Então, o verbo principal, working, ele vem logo antes do verbo principal, mas na maioria das vezes, eles vão vir ao final da frase, seja ela uma pergunta, seja ela uma frase afirmativa, seja uma frase negativa. Bom, eu estou curiosa para saber se vocês aqui já sabiam dos 3 usos do present continuous, ou se vocês só conheciam aquele quando a ação está acontecendo no momento que você está falando. Eu preparei alguns exercícios para vocês e eu vou deixar no link aqui, vocês podem clicar e praticar para ver se vocês entenderam certinho como é que se usa o present continuous em inglês. See you next class.